Olá, irmãos e irmãs. A palavra de hoje, ela nos consola, porque ela nos dá um sentido para todos aqueles que estão hoje cansados, desanimados, ou até mesmo quase desistindo dessa vida. Paulo, ele estava em Corinto, uma cidade bem difícil, marcada por muitos conflitos, idolatria, perseguições, uma resistência franca ao Evangelho. Humanamente, a gente pode dizer que haviam muitos motivos para poder se sentir medo. E é exatamente nesse contexto, Deus fala ao coração dele durante a noite. Não tenhas medo. Continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Essa frase, ela não foi apenas para Paulo. Essa frase também é para todos nós. Interessante é perceber que essa visão ela acontece à noite. Na Bíblia, muitas das vezes ela representa o medo, a incerteza, a solidão, um cansaço espiritual, uma luta interior. E talvez a gente esteja vivendo uma dessas noites, uma noite emocional, uma noite espiritual, uma noite dentro da nossa própria alma. Mas é aí justamente que Deus, ele se aproxima. Deus, ele não diz a Paulo, tudo ficará fácil. Ele não vai te criticar. Ele nunca vai te manter em sofrimento. Não. Ele diz, continua. Continua rezando. Continua confiando. Continua servindo. Continua sendo fiel. Continua anunciando a verdade. Continua caminhando. Porque existem momentos em que a maior vitória espiritual não é correr, é não parar. Talvez seja uma das frases mais importantes de toda a Escritura. Eu estou contigo. Não é apenas uma ajuda distante, isso é presença. Deus ele não promete ausência de cruz, mas ele promete a maior e melhor companhia. E quando Deus está presente, todo esse medo ele perde a força. Toda essa escuridão ela não consegue vencer. Toda perseguição ela não tem o poder de destruir, porque o coração ele encontra o sustento. Paulo talvez estivesse olhando em Corinto e enxergasse apenas confusão, mas Deus enxergava almas. E isso é lindo, porque nós vemos limites, mas Deus ele vê possibilidades. Nós vemos pecado, mas Deus ele vê filhos que ainda serão alcançados. Nós vemos fracasso, mas Deus ele vê frutos de testemunhos. No Evangelho, Jesus prepara o discípulo para a dor. Vós chorareis e vos lamentareis. Mas logo depois vem a promessa. A vossa tristeza se transformará em alegria. Ou seja, toda dor, ela se transforma em paz. Porque a alegria não é superficial. A alegria é a ressurreição. Mas também não vive sem esperança. Jesus compara isso às dores do parto. Porque existe sofrimento, mas existe o nascimento. Existe a cruz, mas existe a ressurreição. Existe a Sexta-feira Santa, mas também existe a manhã de Páscoa. O mundo, ele pode até tirar os bens, a segurança, os aplausos, a estabilidade e a nossa saúde. Mas ninguém consegue tirar a alegria da alma, que está verdadeiramente unida a Cristo. Porque a alegria ela não nasce de circunstâncias, ela nasce da presença de Deus. Oração final. Senhor Jesus, nos momentos em que meu coração se cansar, fala novamente a minha alma. Não tenhas medo. Quando eu pensar em desistir, dá-me coragem para poder continuar. Quando eu me sentir sozinho, faz-me recordar que Tu estás comigo. Transforma minhas lágrimas em esperança, o meu medo em confiança, a minha tristeza em alegria. Ensina-me a permanecer firme, mesmo nas noites difíceis da vida, e que nada nesse mundo seja capaz de roubar a alegria de permanecer em Ti. Amém.